Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Estamos nós aqui na Conversa de Mercado. Sou Silas Arandas, presidente da Associação Brasileira de Cosmetologia e gestor também de P&D na Natura. E hoje temos aqui, para a Conversa de Mercados, temos a honra de contar com a Aline Ventura, a coordenadora geral do Congresso Brasileiro de Cosmetologia. Aline, é um grande prazer recebê-la aqui na nossa conversa e gostaria agora que a Aline se apresentasse, falasse um pouquinho da grandiosidade dessa persona. É um grande prazer te receber aqui, Aline. Prazer é meu, Silas. Muito obrigada. Mais um ano estamos junto aí, né? Organizando esse evento tão importante para o mercado cosmético. Então, para me apresentar, eu me chamo Aline Ventura. Eu sou gerente científico comercial do Grupo Cosmoscience. E junto à ABC, Associação Brasileira de Cosmetologia, eu sou membro do Conselho Consultivo e esse já é o meu 5º ano trabalhando aí, apoiando em toda a organização desse evento, né, do Congresso Brasileiro de Cosmetologia, que está neste ano na sua 38ª edição. E esta é a 30ª edição que acontece em parceria com a FCE, certo? Certo, é uma relação muito longeva. É um grande prazer, de fato, ter o maior evento de ciência cosmética brasileira também na maior feira, né, de negócios do setor. Então, para a gente, com certeza, é uma união muito sinérgica, muito potencializada, né? Tem grandes frutos dessa junção, dessa combinação entre esses dois grandes mundos, essas duas grandes atmosferas. Aline, fala uma coisa. A temática desse ano no Congresso foi uma temática muito diferente e muito especial. Eu estou escutando e sendo impactado positivamente, né, por comentários sobre o que foi o Congresso dentro desses 3 dias de feira. Você poderia compartilhar um pouco qual foi a temática? Claro. Bem, a cada ano, né, a gente tenta pensar em uma temática que seja pertinente, obviamente, ao mercado cosmético, né, que é o centro aí das nossas palestras, das nossas discussões, mas a gente também sempre tenta trazer algo do momento, né? Então, há 2 anos atrás, a gente falou muito sobre a beleza com propósito. O ano passado, a gente fez aí uma combinação entre ciência e arte, né? E esse ano, né, com essa invasão que a gente teve da inteligência artificial, o Congresso ele trouxe como temática o encontro da IA com o humano na arte da beleza. Então, foi a temática central, né? Obviamente que a gente teve as temáticas técnicas, né, de ingredientes, de formulação, de ciências de dados, mas a gente conseguiu fazer com que a inteligência artificial e esse uso, né, que todos os segmentos vêm fazendo desta ferramenta e da mesma forma os cosméticos, a gente conseguiu fazer com que permeasse a maioria das nossas palestras, das nossas discussões. Uau, inspirador, né? De fato, foi uma jornada aí que coleta crescentes, né? Crescentes da forma como as temáticas são desenvolvidas, como ela toca também cada um, né, que assistiu e teve um ponto de contato no evento. Aline, você comentou um pouquinho, né, dessa mudança das temáticas ao longo do ano. Como é que você consegue definir em uma palavra o que mais te tocou nesta edição? Trazendo essa temática como core, o que foi diferente para você, que foi exclusivo, na verdade, para você, diferente das outras edições? Definir em uma palavra, eu acho que eu traria a palavra sinergia. Eu acho que tiveram vários momentos, assim, né, dessa edição que a sinergia ela esteve presente. Né? Eu acho que quando a gente pensa num evento que reúne profissionais de diferentes gerações, de diferentes áreas, né? Porque o mercado cosmético ele é composto por cientistas, por pessoas mais ligadas ao negócio, por pessoas que trabalham com dados, por pessoas que lecionam, né? Que estão no meio acadêmico. Quando a gente olha para diferentes empresas, então a gente teve no palco empresas de matérias-primas, empresas de produtos acabados, empresas de embalagem, então a gente teve aí muita sinergia. Primeiro gancho é falar, né, dessa atmosfera do Congresso ser realizada
dentro de uma das feiras, da maior feira da América Latina, que cuida, né, dentro do segmento cosmético. Outra condição, né, é a gente falar também dessa combinação, né, entre diferentes setores, diferentes empresas, de diferentes formas de atuação, né, produto acabado, matéria-prima, universidade. Para você, quando a gente pensa num congresso científico estar alocado num ambiente tão business, né, tão de construção relacional, qual é a fortaleza deste efeito sinérgico de combinação entre o congresso e a feira? Obviamente, acredito que o saldo seja muito positivo, mas queria te ouvir falar mais sobre essa interação, como você vê esse elo construído entre ciência e mercado juntos. Eu acho que é fundamental, inclusive quem teve oportunidade de participar com a gente deve ter percebido que a gente deu mais esse passo esse ano, né? A gente trouxe algumas pautas de negócios, né, de business para dentro da temática. Então eu acho que faz todo sentido, né? Eu acho que é uma troca, porque o que a gente escuta no mercado, né, ao longo do ano é esse momento que as pessoas se deixam um pouco o escritório, deixam um pouco os projetos para fazer uma verdadeira imersão, né? E essa imersão, ela tem essa combinação entre a oportunidade que a gente tem de conexão e de novos negócios e de novas ideias na feira, com essa oportunidade que a gente tem de aprender, de se conectar, de entender quais que são as tendências dentro do congresso. Então é uma forma aí dinâmica, eu diria, né, que as pessoas elas acabam se direcionando aqui pro evento já com essas duas finalidades, com esses dois objetivos. Eu vou me capacitar, eu vou aprender, eu vou conhecer o que tem de novo no congresso e também na feira, né? Então eu acho que essa combinação ela faz todo sentido. Muito legal, Aline. Realmente, né, é um efeito, uma combinação bem única, Sim. né, e talvez poucos eventos científicos tenham este tipo de privilégio, né. Aline, você estava comentando um pouco sobre a temática central desse ano, e a IA era de fato um loco de atenção importante dentro de toda a construção do congresso, da programação. Queria te ouvir um pouco, como é que você entende essa descida dessa temática dentro do dia a dia cosmético, né? Dentro da prática cosmética. Como é que a IA ela começa a interagir, já é uma realidade, né? Mas como é que ela se intensifica dentro dos nossos dia a dia, né? Do nosso dia a dia. Você podia falar um pouquinho? Com certeza. Na verdade, na nossa vida cotidiana, a gente já percebe aí essa invasão, né? Inclusive teve, não uma palestra, né? Mas algumas palestras que a gente teve lá na arena do Congresso que trouxeram essa reflexão. A gente não consegue mais imaginar, né, algumas atividades do nosso dia a dia sem a inteligência artificial. No mercado cosmético, a gente foi vendo essa crescente, né? Então, por exemplo, eu acabei me especializando na parte de segurança e eficácia de cosméticos, né? Nos últimos anos é com isso que eu venho trabalhando. E a gente já via, né? Quando a gente fala dos modelos in silico para predição de endpoints toxicológicos, de efeitos, né? De cosméticos sobre a pele, sobre os olhos, a gente já via aquela machine learning, né? Aquelas máquinas fazendo algumas predições com base na estrutura da molécula. Então isso é algo que a IA propriamente dita, como a gente escuta hoje, ela ainda não estava, né, na moda, digamos assim. E hoje em dia a gente já vive um outro cenário, né? Hoje em dia você quer ter uma ideia de uma imagem, você quer ter uma ideia de como colocar a legenda de um post, você quer ter uma ideia de como organizar uma determinada temática para fazer uma apresentação, um relatório, um e-mail. Hoje em dia as pessoas fazem uso de inteligência artificial assim e muitas vezes não estão nem percebendo, né? É uma coisa assim automática que a gente percebe, obviamente, mais claramente nas gerações mais jovens, mas estamos todos nos rendendo a ela, né? Então eu sinto que no mercado cosmético a gente está avançando bastante com isso. Das apresentações que a gente viu,
A gente entendeu muito assim sobre tendência, sobre negócios, criação de marcas, uso de dados, né? Então, ferramentas que as empresas vêm utilizando para facilitar o dia a dia e conseguir ir um pouco além, né? Então, eu acho que dentro da própria temática do Congresso, o IA não veio substituir o humano, né? É o encontro da IA com o humano na arte da beleza e nas construções todas que a gente faz no nosso dia a dia, mas eles se complementam. Precisa da análise crítica do pesquisador, do analista, do gestor. Então, fazer o bom uso da inteligência artificial é o caminho, né? Não é uma substituição por completo, mas é o saber fazer a pergunta correta, utilizar o prompt correto, analisar essa resposta e entender como que a gente avança. Nossa, magnífico, né? De verdade é uma mudança, né, de um modelo. Sim. Hoje, né, que a gente começa a exercitar, sai muito da perspectiva operacional e começa a tracionar mais nossas habilidades estratégicas, né, dentro deste mundo. Bem interessante, muito rico, Aline. Você chegou a comentar, Aline, de outras temáticas que foram trazidas no Congresso, né? Eu sei que há uma divisão no Congresso em macro temáticas ou pilares. Nesse ano vocês evoluíram para chamar os pilares temáticos de prompts temáticos, né? Você poderia contar um pouquinho quais foram os prompts temáticos deste ano? Sim, com certeza. Bem, então no primeiro dia a gente teve o prompt da diversidade e cosmetologia inclusiva, e a gente teve o prompt de saúde, bem-estar e longevidade, né? Foram palestras assim incríveis, encantadoras. No pilar de diversidade a gente não focou só em diversidade racial, mas também a gente falou muito de diversidade etária, diversidade inclusiva, né, de pessoas com algum tipo de deficiência, de limitação. E no pilar de longevidade, longevidade é a palavra do momento, né? Então, muitas pesquisas que estão acontecendo aí e o mercado cosmético vem avançando bastante. Então, no segundo dia, a gente teve o prompt de ciências biotecnológicas e ingredientes e o prompts de cabelos, né? Então, a gente vê o prompt a temática de cabelos ganhando cada vez mais espaço, né? No Congresso. O ano passado a gente não tinha, a gente falava de cabelos, de couro cabeludo, obviamente, mas esse ano a gente teve aí um palco exclusivo dedicado, né, para a ciência de cabelos e couro cabeludo. E hoje, né, o terceiro e último dia do Congresso, a gente teve o prompt de formulações, sistemas de liberação e performance, e o prompt de ciências de dados e do consumidor. Então, em todos eles, né, a gente teve essas temáticas técnicas, mas abordando a questão da inteligência artificial e desses avanços todos que a gente vem tendo aí nos últimos anos. Foi uma praça, então, bastante rica, muita troca, muita intercambialidade ali de conhecimento, né? Muita sinergia. Muita sinergia, a palavra, né? A palavra do momento. Timbre que pode expressar de fato, né, o que foi essa experiência. Sim. E agora, Aline, vamos para a última pergunta, aproveitando o seu tempo aqui conosco. Há uns bons anos você, né, comanda, lidera toda a construção, seja de conteúdo, seja do planejamento e toda a gestão desse evento, né? Quando a gente encerra a gente começa já a pensar no próximo. Sim. Né? Imagino que você já deva ter algumas linhas condutoras sobre o que é esse futuro que está muito perto, né? Está muito próximo. Uhum. Você poderia trazer um pouquinho essa visão de quais serão as próximas apostas numa próxima abordagem do Congresso Brasileiro de Cosmetologia? Claro. Bem, eu aproveitando aqui para trazer um pouco desse contexto, né, desse histórico, esse é o meu 5º ano, então, participando, né, da organização, a convite do Silas, né, ele é o grande responsável aqui por eu ter me inserido nesse universo e apaixonante, né, não é à toa que já é o 5º ano. Então eu comecei fazendo uma palestra, depois eu fui convidada para liderar um universo, né, um pilar temático, que esse ano a gente está chamando de prompt. Depois eu tive a oportunidade de ser coordenadora científica por 2 anos, e esse ano eu assumi a coordenação geral, né, e eu tenho um orgulho muito grande dessa trajetória. A gente percebe que a cada ano
a gente evolui, né? A gente vem recebendo feedbacks muito positivos. É um trabalho a muitas mãos, né? A gente tem todo um time interno da ABC. A gente tem o Silas, que coordenou por vários anos, né, Silas? E hoje, como presidente da ABC, está aí ainda super apoiando, super inspirando a gente nessas construções. Esse ano a gente teve muitos elogios também, vamos ver, né, quais que vão ser aí os feedbacks que a gente vai recebendo, mas aparentemente foi mais um sucesso e é uma felicidade muito grande a gente saber que é um trabalho que leva meses, né, muita construção, muitas ideias, e aí a gente consegue aterrissar, fazer o evento e colher os frutos depois. E aí, como temática futura, né, a gente já teve aí algumas inspirações, algumas ideias, e a gente vai abordar a questão das mudanças climáticas, né? Então, a gente entende que é uma pauta muito pertinente, que a gente vai começar, então, como o Silas falou, a gente encerra um congresso, faz toda uma discussão, né, de aprendizados, o que foi bacana, o que a gente precisa melhorar, e a gente já começa a trabalhar no próximo ano, né? Temos que pensar aí nos nomes, nas temáticas, mas a temática central vai envolver essa questão das mudanças climáticas e como que a indústria cosmética pode contribuir, né? Como que ela é impactada e como que ela pode impactar de maneira positiva essas mudanças. Uau, uma jornada bastante intrigante, Sim. Bastante importante, relevante dentro do nosso setor. Com certeza a gente já fica bastante ansioso. Eu sou super suspeito dentro da sua construção, sou um grande admirador do trabalho da Aline, tive o privilégio de trabalhar em parceria, então fico bastante também entusiasmado e ansioso para conhecer essa nova edição, que deve ser, né, uma construção com certeza de amplitude, de magnitude, de impacto ainda maior do que foi esses outros anos e com certeza com o seu timbre de excelência, que é muito típico de você. Bom, pessoal, a nossa conversa então foi essa. Tivemos o privilégio de ter a Aline aqui conosco, conhecer um pouco de toda essa atmosfera do Congresso Brasileiro dentro deste contexto maior da FCE Cosmetic, FCE Pharma. Foi um grande prazer poder compartilhar um pouco dessa jornada com vocês. Muito obrigado, Aline, pelo seu tempo, pelas suas considerações. Eu é que agradeço. Muito bom, Silas, poder contar com o seu apoio também, com essa parceria aí, que a gente já tem há alguns anos. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.